Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam tendo aí um domingo super agradável. Gostaria de começar esse último encontro nosso agradecendo a todos vocês que estiveram aí firmes com a gente durante esses 3 últimos encontros. Dizer que para mim foi uma experiência, posso até dizer assim, transformadora, porque acaba que a gente que vai falar tem que fazer uma imersão, um mergulho, né? Naquilo que a gente se propõe a dialogar com a nossa audiência. Então, eu posso dizer que para mim foi uma experiência extremamente gratificante e espero que para vocês também possa surgir aí algum valor para a sua reflexão durante o seu mês, o seu ano, a sua vida. Ok? Muito obrigado. Eu gostaria de também começar fazendo uma oração para que a gente começasse esse nosso encontro. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos pela sua bondade, Pai. Nós te agradecemos pela vida, pela misericórdia com a qual o Senhor tem tratado a todos nós durante toda a nossa existência. Pai, obrigado pela nossa família, obrigado pela Igreja Presbiteriana de Vila Judite, Pai, por essas pessoas tão amáveis, tão acolhedoras, tão sedentas, ó Pai, pelo conhecimento da Tua Palavra, tão sedentas, ó Pai, por cumprir a Tua missão aqui na terra. Nós te agradecemos, Pai, porque em tudo, em toda a nossa vida, Pai, nós estamos tentando encontrar alguns vislumbres, ó Pai, da Tua glória, alguns vislumbres da eternidade, de tudo aquilo que emana do Senhor, ó Pai, e que faz com que a nossa vida saia muitas vezes desse circuito ordinário, Pai, e nos coloque em plena harmonia, Pai, com o Teu pensamento, com a Tua vontade para a nossa vida, com a Tua vontade, ó Pai, para a humanidade. Assim nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui nos ouvindo hoje ou mesmo no futuro próximo assistindo esse vídeo. Que a Tua bênção, ó Pai, seja sobre todos nós e que nós possamos ser tocados, ó Pai, pela eternidade que há em Ti. É a nossa oração, assim, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem perceber que a gente está num ambiente um pouco diferente hoje. Eu estou em viagem, a gente precisava tirar alguns diazinhos aí de descanso, então viemos aqui para Rio Claro, na casa da tia da Bruna, e está sendo um momento muito gostoso também. Então eu estou fazendo essa aula final gravada, mas com certeza espero que, mesmo sendo gravada, possa alcançar aí o seu coração. Ok? Quero te convidar então para que a gente leia o nosso texto bíblico de hoje, que se encontra no último capítulo de Eclesiastes, que é o capítulo 12, e eu gostaria de ler do verso 8 ao verso 14, que diz: Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado de carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Gostaria de começar refletindo um pouco sobre uma viagem que eu fiz com a família há uns 2 anos atrás. Nós tivemos de resolver algumas questões de trabalho na cidade de Itajaí, então nós fizemos uma viagem de Londrina até Itajaí para resolver essas questões lá. E de toda essa viagem teve uma coisa assim que foi muito intrigante, engraçado, e a gente lembra disso até hoje. Que era assim, a partir do momento que a gente saiu ali de Curitiba e então já entra no estado de Santa Catarina, a gente começou a perceber uma sequência de outdoors. Esses outdoors, eles basicamente trabalhavam com
conceitos sobre segurança no trânsito, as leis de trânsito e tudo assim para que a viagem do motorista se torne uma coisa agradável, que a pessoa possa chegar bem em casa, seguindo todos os parâmetros ali, sabendo que a gente muitas vezes pisa na bola, né, com algumas leis, questão de limite de velocidade ou mesmo cinto de segurança, cadeirinha das crianças. Então eles colocavam essas leis, essas orientações em outdoors. Mas o que de fato era intrigante é que você via um outdoor, passava aproximadamente ali uns 15 a 20 quilômetros, um outdoor com a mesma mensagem, exceto um trechinho que estava escrito assim: repetir para aprender. Então a gente achou engraçado, mas ao mesmo tempo a gente pensou, olha, que pessoal inteligente, eles sabem que se você viu uma vez, você vê uma segunda vez ou uma terceira vez, é muito mais fácil você gravar aquela informação. Tanto é que os outdoors estão até hoje aí orbitando na nossa cabeça. Pensando nessa metodologia pedagógica de repetir para aprender, eu achei por bem que em nossa última aula, então, a gente fizesse aí um review das coisas que a gente viu durante esses 3 fins de semana, porque de fato são coisas que no final das contas vão fechar muito bem o elemento final da nossa curta reflexão de hoje. Como eu havia dito, a gente refletiria sobre a sabedoria como verdade, a gente refletiria sobre a nossa relação com o trabalho, a gente refletiria sobre a nossa relação com o tempo e a nossa relação com a morte. Então, nesse aspecto, quando a gente pensa sobre a nossa leitura da morte, como que a gente vai lidar com isso, geralmente a gente não tem o poder de conhecer o que acontece depois da morte. Naturalmente, nós temos a esperança que foi instaurada pela morte e ressurreição de Cristo e que é um elemento central da fé cristã. E nós estamos muito felizes e regozijantes com essa possibilidade de que um dia nós possamos morar na eternidade com o Pai. Mas, como nós já falamos no início de nossas aulas, uma coisa muito importante para o Antigo Testamento, para esses pensadores e escritores do Antigo Testamento, é a nossa vida aqui e agora. Como que a gente toca ela, como que a gente faz com que essa vida venha alcançar sentido, como que a gente faz para que essa vida seja uma vida que verdadeiramente vale a pena. Então, pensando na questão da morte, a nossa suma principal justamente é que em Cristo nós alcançaremos um dia o dom, a dádiva da ressurreição, a dádiva de morar com o Pai para todo sempre, a dádiva de poder mergulhar nesse rio chamado eternidade e que para sempre então nós sejamos conhecidos e que para sempre nós possamos a conhecer também a nós, aos demais e a Deus. Então, tudo bem, isso é algo maravilhoso e é algo que não está ao nosso alcance nesse momento. Mas, pensando no futuro como um lugar de eternidade, durante todos esses 3 encontros, nós trabalhamos de modo objetivo e mesmo profundo algumas questões da eternidade agora. Ou seja, como que nós podemos, estando em vida, respirar já um pouco dessa atmosfera, desse lugar onde Deus habita. A questão para o nosso momento hoje, para onde a gente vive, é justamente como a gente já pode começar a fazer parte desse lugar. Como que a gente pode começar já a fazer parte de um relacionamento com Deus? Como que a gente pode já começar a fazer parte de uma vida que reflita, então, ou seja, que demonstre de que esse mundo não é um caos, de que existe um Deus amoroso, um Deus que está cuidando da sua criação e que tem um futuro para todos nós. Nesse sentido, então, eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre as 3 aulas que nós já tivemos, que, em suma, o nosso anseio, o nosso desejo, com isso que a gente esteve estudando aqui, é justamente que a nossa vida, o nosso cotidiano, ele possa cada vez mais se relacionar
com essa atmosfera que nós chamamos de eternidade. Que nós possamos nos relacionar com as pessoas, mas que ao mesmo tempo nós possamos nos relacionar com Deus, relacionando com Deus enquanto nos relacionamos com as pessoas, tanto no modo como as tratamos, como no modo como as percebemos. Então, a nossa vocação, a nossa missão como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que estão tentando mostrar a esse mundo que muitas vezes parece em caos, de que há uma ordem, de que há um Deus soberano que criou tudo isso e que Ele, de certa forma, habita em nós. Então, nesse sentido, o Eclesiastes, ele reflete sobre esses 4 temas de modo contundente. Eu gostaria então de recapitular um pouquinho e gostaria de começar pensando na nossa primeira aula, que foi justamente sobre a sabedoria, que é um elemento fundamental no pensamento do Eclesiastes. E nós dissemos, e eu continuo acreditando que sim, que a sabedoria ela só pode existir se ela for pautada na verdade. E gostaria de refletir mais uma vez com você como a verdade ela não é um lugar que nós habitamos nela. Não é um lugar onde nós podemos nos estacionar. A verdade, ela emana de Deus e emanando de Deus, ela não fica cativa aos nossos pensamentos, aos nossos conceitos, as nossas noções estão muitas vezes tão apequenadas da realidade, da existência de Deus e das pessoas. Então, todos nós cristãos somos pessoas ávidas por buscar sabedoria. E nesse aspecto, eu gostaria de te incentivar a refletir um pouco mais toda vez que você pensar sobre alguma coisa, sobre a sua vida, sobre a sociedade, ou mesmo sobre Deus, a pensar nessa sabedoria não como algo que já é próprio de você, ou de mim, ou de nós. A sabedoria ela deve ser buscada, ela deve ser refletida, ela deve ser pautada pelo amor. Então, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele diz que Ele é a verdade. Ou seja, quando nós precisamos buscar o que de mais verdadeiro possa existir em nossa vida, eu gostaria de te incentivar a pensar sempre em Cristo. Porque para Cristo a verdade também, mesmo Ele se assumindo como a própria verdade, a verdade não é um lugar engessado, não é uma sentença que não cabe ser modificada. Para Cristo, a verdade ela é sempre aquilo que favorece a vida. Então, nesse sentido, se eu pudesse fazer um pedido para você sobre a nossa primeira aula, que tem relação com a sabedoria como verdade, o meu pedido seria: reflita na verdade não como algo que nós somos ou que nós sejamos possuidores. A verdade é uma jornada, é algo a ser explorado. E o melhor caminho para a verdade que nos conduz à vida, nós só podemos encontrar em Jesus Cristo, no modelo de Jesus, no modo como Ele tratou as pessoas, no modo como Ele tratou as questões da vida, no modo como Ele se referia a Deus, no modo como Ele tratava a humanidade e no modo como Ele refletia sobre o que Ele chamava de reino de Deus. Então, mais uma vez, eu quero te incentivar, se você tem sede pela verdade, procure conhecer mais a Jesus Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são uma enciclopédia da verdade, porque ali nós encontramos Jesus Cristo sendo retratado. E nós queremos que esse Jesus, sim, faça parte da nossa mentalidade, que ela transforme a nossa psique, que ela transforme a nossa visão de mundo e que em Cristo nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Combinado? Então esse foi o primeiro tópico que eu gostaria que você memorizasse então em seu coração. O segundo tópico de nossa aula então foi justamente da nossa relação com o trabalho. De como nós seres humanos, nós precisamos trabalhar. Isso não é novidade, eu não estou aqui falando algo que seja novo para você. Mas que muitas vezes o nosso trabalho pode se tornar um lugar até mesmo indesejável, um lugar de angústia, um lugar de aflição, porque são muitos os desafios na vida de um trabalhador, né? Então nós
o ser humano, ele trabalhar é algo que faz parte do dia do ser humano. Ele precisa se relacionar com esse ambiente praticamente a maior parte do tempo dele no qual ele está acordado. Então, também se torna um foco de atenção do Eclesiastes. E nesse sentido, a gente trabalhou 3 elementos que deveriam ser levados em conta quando a gente refletisse sobre o trabalho. Que tanto 3 elementos os quais a gente não deveria trabalhar por eles e 3 possibilidades as quais poderiam sempre trazer um pouco mais de significado com a nossa relação com o trabalho. Então nós falamos que o trabalho pelo dinheiro, ele sempre vai ser uma relação complicada, uma relação de custo-benefício, uma relação onde dificilmente a gente encontraria alegria. Nós falamos também sobre o trabalho como um lugar de competição, e isso a gente vê em todos os lugares. O ser humano, nós crescemos num ambiente de competição e nós somos motivados, induzidos a viver uma vida competitiva. Então, nesse aspecto também, parece que esses vícios que nós temos, eles acabam deturpando coisas que poderiam ser muito boas na nossa vida, coisas que poderiam nos trazer alegria. E nós falamos também sobre o trabalho como um lugar que você encontra a necessidade de prestígio, onde nós refletimos também sobre muitas situações nas quais nós estamos na relação de trabalho para ser percebidos, para que nós possamos ser reconhecidos pelo que a gente faz. De certa forma, a gente está falando sobre o nosso nome. O prestígio, ele tem uma relação com o engrandecimento do nome daquele que busca o prestígio. E mais uma vez, todos esses lugares serão sacos vazios. Será como correr atrás do vento, porque cada vez que você encontra o ponto que você buscava numa dessas dimensões, você cria um novo ponto mais distante ainda. Então, a pessoa que ela está sempre nessa ansiedade por encontrar algo que a legitime, que a dê um significado diante dos parâmetros sociais, vai ser muito complicado para ela encontrar paz no coração. Então, quando a gente reflete sobre o trabalho, o nosso objetivo é sempre encontrar no trabalho um lugar que nos provoque alegria, um lugar onde nós possamos manifestar ali um pouco do reino de Deus, um lugar onde nós possamos nos relacionar com as pessoas, um lugar onde nós possamos mostrar um Deus gracioso através do modo como nós nos relacionamos, tanto com os nossos afazeres quanto com as pessoas. Então, se a gente for refletir sobre o trabalho, uma outra coisa que é extremamente importante é a nossa visão calvinista do trabalho, que é justamente enxergar o nosso trabalho como a nossa vocação, como a nossa missão. Então, como diz o texto bíblico, se nós estamos fazendo tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus, com certeza a nossa leitura da nossa relação com o trabalho, com o nosso ambiente de trabalho, ela sempre pode sim se tornar um pedacinho do céu, porque nós estamos dispostos a trazer esse pedacinho do céu para o lugar onde a gente está. Nós estamos dispostos a continuar respirando o ar da eternidade num lugar onde existe o ar ordinário, o ar comum. Então, quando a gente enxerga o nosso trabalho como nossa vocação, eu acredito que no final das contas seja a questão mais relevante. Então a gente consegue encontrar alegria nessa atividade a qual a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo como seres humanos vivos. Então, repetindo para aprender, eu gostaria que você gravasse em seu coração também essa afirmação de que o nosso trabalho deve ser feito como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Que a gente pode fazer da nossa vida um altar, que onde quer que nós estejamos prestando o nosso culto, seja em casa, seja num passeio, ou seja também no trabalho. Faça do seu trabalho a sua missão, faça do seu trabalho também a sua oração, que vai ser um dos únicos modos de você poder compartilhar já dessa alegria, que é a alegria que nós
pensamos, a alegria que nós almejamos na eternidade. Ok? Conto com você para que você possa refletir nesses moldes sobre a sua relação com o trabalho. Dando continuidade, então, nas 3 sessões que nós tratamos durante o nosso curso, o último elemento qual nós falamos foi justamente a nossa relação com o tempo. Então, nós refletimos um pouco sobre a noção moderna de tempo. E nós vivemos num tempo moderno, nós absorvemos a filosofia moderna como um molde, como um mapa com o qual a gente interpreta a realidade, com o qual a gente interpreta o que está ao nosso redor, que de fato é muito válido. Nós falamos sobre os avanços tecnológicos possíveis graças ao pensamento moderno. Então, desde tratamentos de saúde, até mesmo no transporte, os automóveis, os aviões, a telecomunicação, quando a gente pensa em aparelhos celulares, quando a gente pensa em redes sociais, computadores, internet. Então, há um avanço muito grande tecnológico que fazem muito bem para a nossa vida cotidiana, faz muito bem para facilitar a nossa existência, então tem o seu valor. Contudo, o nosso desafio, pensando junto com o Eclesiastes sobre a reflexão do tempo, é da gente não abandonar também um pensamento que pertence ao mundo antigo sobre a relação do ser humano com o tempo. E nesse sentido, eu gostaria que você então continuasse refletindo sobre a sua vida, pensando no tempo como um lugar cíclico, pensando no tempo como um lugar, como se fossem as próprias estações do ano. Nós temos a necessidade urgente de refletir a nossa vida como pontos de transição. A gente não vai conseguir manter as coisas do jeito que estão pro infinito. Apesar de que nós vivemos como se a vida hoje ela se permanecesse no infinito e nós temos esse anseio. Então, o meu convite a você é justamente que você reflita mais uma vez sobre esse tempo, como ele é percebido pelas pessoas há milhares de anos, como as estações, como a vegetação, que numa estação ela floresce, na outra ela dá fruto, na outra você poda uns galhos. Então, esses processos de mudanças são extremamente relevantes para que, no final das contas, a gente viva uma vida na qual a gente encontrou, de fato, alegria, na qual, de fato, a gente encontrou significado, até mesmo para a gente poder estimular esse sentimento tão poderoso de gratidão pela nossa vida. Porque a gente pode estar passando por um momento, talvez difícil no dia de hoje, um momento de que a planta precisa ser adubada, de que você precisa lhe tirar alguns galhos, e a vida é assim. Mas se nós percebermos, mais uma vez, a nossa vida nesse modelo sazonal, então mesmo nos momentos de baixa estação, a gente vai ter gratidão para vivenciar esses dias. Por quê? Porque você vai se lembrar justamente dos dias de verão, você vai se lembrar justamente dos dias de primavera. Você vai perceber que na sua vida você pôde se relacionar com Deus, de que Deus foi benevolente com você, de que vale a pena estar vivo, de que vale a pena fazer parte desse milagre chamado criação divina. Então, mais uma vez, vamos recuperar esse modelo de pensamento de estações para a nossa vida. Porque hoje você pode estar num trabalho e amanhã você não estar mais. E se na sua cabeça o tipo de pensamento que existia era um pensamento de infinitude das coisas, então você vai achar que o ruim te aconteceu. Diferentemente de pensar assim, quão bom foi aquele momento naquele trabalho, ou naquele relacionamento, ou naquele empreendimento que eu estava fazendo, naquele aprendizado. Nós temos a urgência de transcender o pensamento moderno de continuidade para que nós possamos alcançar um modelo muito mais orgânico de vida, um modelo muito mais
criacional, por assim dizer, um modelo que faça sentido para a vida humana, porque nós não somos máquinas, nós não somos robôs, nós não somos computadores, nós precisamos de que a vida seja refletida em seus próprios parâmetros. E nesse sentido, o meu convite é: vamos abranger um pouco mais a filosofia do nosso tempo. Vamos rebuscar o que de valor foi deixado para trás. Se você está passando por um momento difícil hoje, tentar encontrar em Deus um caminho para viver esse momento, tentar encontrar o seu lugar nessa estação da vida e também rememorar justamente os momentos bons que a vida já te proporcionou, porque só assim nós nos sentiremos completos, completos em Deus, completos com a vida. Combinado? Fecho aqui então esses 3 pensamentos que nós andamos refletindo nas últimas semanas sobre o Eclesiastes, repetindo para que nós possamos aprender e gravar em nosso coração. Para entrarmos então efetivamente no nosso tópico da aula de hoje, que é a nossa relação com a morte, eu gostaria de mencionar a existência de um poeta inglês chamado John Donne. John Donne, ele viveu na Inglaterra durante a pior pandemia que já aconteceu no planeta Terra até hoje, que foi a peste negra, que devastou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Eurásia, que é aquela região ali da Europa com pedaços da Ásia. E esse poeta, ele viveu nesse tempo tão devastador, onde as pessoas morriam a todo tempo. E quando as pessoas morriam, então, nos velórios, tinha-se o hábito de tocar o sino. E foi o poeta John Donne que, pela primeira vez, escreveu o seguinte: não pergunte por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti. O que ele queria dizer com isso? O que ele queria dizer? Ele queria dizer, não pergunte quem está morrendo, porque provavelmente o sino, ao badalar do sino, as pessoas perguntavam, quem será que foi dessa vez? E ele quis mostrar como a morte ela é um elemento central na vida. Ele diz o seguinte, não pergunte quem está morrendo, quem está morrendo é você. Então, por mais que a morte seja um lugar tão difícil, tão dolorido, e nenhum de nós queremos que esse dia chegue tão cedo para nós, ela, de certa forma, é um lugar que deve fazer parte da nossa reflexão. Sabendo que nós somos passíveis de morrer, sabendo que esse dia tão escuro chegará para nós, o que nós podemos fazer em relação a isso? Mais uma vez eu quero frisar que nós cristãos nós temos uma esperança viva que chama Jesus Cristo de Nazaré. E até gostaria de ler aqui alguns versos de Paulo aos Coríntios, no qual ele nos chama a gente manter firme a nossa esperança na ressurreição, porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, eu gostaria de falar dessa parte, que é a da nossa esperança, e por fim, falar também sobre como que a gente lida, então, com essa nossa relação com a morte enquanto estamos vivos, tá bom? Então, gostaria de ler aqui, primeiramente, em 1 Coríntios, capítulo 15, de 19 ao 22, que diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele também diz no verso 54 e 55 do mesmo capítulo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, eu quero
refletir com você e sei que isso com certeza é uma esperança indubitável que você tem no coração. Mas nós temos a esperança de que um dia viveremos com Cristo. Nós temos a esperança de que um dia a morte possa morrer. Olha só que paradoxal, né? Mas de modo até poético nos parece muito pertinente a possibilidade de que mesmo a morte um dia encontre-se consigo mesma. E ela precisa se encontrar. Então, em se tratando da nossa esperança, nós temos que acreditar de fato que Deus nos ama e Ele tem um lugar reservado para todos nós. E eu compartilho dessa esperança com você e gostaria que você nunca duvidasse disso. Nós não sabemos os modelos, há muita discussão se as pessoas vão morar no céu ou se nós ressuscitaremos e viveremos nessa terra, que todas são possibilidades maravilhosas, porque, como já ouvi algumas vezes, o céu é onde Cristo está e tudo que nós queremos é estar com Cristo. Dito isso, nós também precisamos refletir sobre a nossa relação com a morte enquanto estamos vivos. E nesse sentido, eu posso dizer para vocês que a morte ela tem o poder de também dar significado à vida, porque quando nós pensamos na morte, de que o nosso tempo é limitado, de que um dia as pessoas estarão em volta do nosso corpo, lamentando e chorando, ou mesmo relembrando o quão importante nós somos na vida deles, como isso um dia vai acontecer, a gente precisa de fato fazer com que esse ar que entra e sai dos nossos pulmões, toda essa luz que os nossos olhos podem contemplar, toda essa gama de sons que nós podemos ouvir, toda a afetividade que nós podemos trocar com os nossos queridos, de abraços, de beijos, de carinho, toda a possibilidade que a gente tem de expandir o nosso pensamento, que tudo isso deve ser validado, porque um dia tudo isso também chegará a um fim. Então, em Deus, nós somos desafiados a viver uma vida que vale a pena. E como nós dissemos na primeira aula, o Eclesiastes, ele é um pensador que ele está muito preocupado em aprender a viver antes de morrer. Então, o nosso desafio é justamente esse, de que nós aprendamos a viver. E nós falamos aqui de 3 elementos fundamentais para o nosso aprendizado na vida. O nosso relacionamento com a verdade, o nosso relacionamento com o trabalho, o nosso relacionamento com o tempo. E naturalmente, gente, quando nós estamos falando disso, todas essas instâncias envolvem pessoas. Então, em Deus, para que a gente encontre essa vida que nós tanto almejamos, que nós tanto apregoamos, de que Deus é vida, de que Jesus é o caminho, de que Ele é a verdade, de que Ele é a vida, de que a vida com Deus, um dia na presença de Deus é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Então, para que essa seja uma realidade presente e perene na nossa vida, nós precisamos aprender a viver. E esse é o grito do Eclesiastes. Ele quer aprender a viver e ele está falando que essa não é uma tarefa fácil, que na leitura que ele fazia da realidade, todos os intentos humanos só faziam com que ele enxergasse vapor, só faziam com que ele enxergasse a névoa de nada, só faziam com que ele enxergasse ilusão. Mas nós, em Cristo, nós estamos buscando o que Cristo chamou de vida eterna. O jovem rico chega em Jesus e pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, essa é uma mensagem muito presente na vida de Jesus, a vida eterna. E eu gostaria que, tanto na minha vida quanto na sua, a gente pudesse refletir mais sobre o modelo como nós estamos interagindo com a vida, com as pessoas, com Deus, com a criação, para que essa pergunta encontre uma resposta em nosso coração. Será que de fato nós estamos herdando
a vida eterna? Será que de fato nós estamos encontrando essa vida que emana direto das nascentes de Deus? Será que a gente está bebendo dessa água tão pura e cristalina? Em Jesus nós sabemos que há essa possibilidade. Eu espero que na minha vida eu caminhe a cada dia mais, para mais próximo desse rio de Deus. Eu quero que cada vez mais os meus olhos se abram, que cada vez mais eu possa ouvir, que cada vez mais eu possa amar também, que é uma coisa que a gente acha tão difícil, mas nós devemos nos lembrar que o caminho da vida eterna, o caminho da verdade, o caminho da vida, não é outro senão o caminho do amor. Eu gostaria que o seu coração, o seu entendimento se enchesse de amor, porque só através do amor nós poderemos encontrar a verdade em Cristo. Só através do amor nós poderemos encontrar significado nas nossas atividades labutosas do dia. Só na dimensão do amor a gente vai conseguir remir o tempo, que é um desafio que nós temos para a vida. Então, meu beijo para você, minha gratidão assim, incomensurável pela oportunidade de dialogar com você, de que vocês puderam ouvir também e refletir. Muito obrigado por todos os feedbacks que a gente recebeu aqui. Muitos assim trouxeram uma enorme alegria para o nosso coração. Haja vista que estou iniciando nessa jornada pastoral, então a gente se percebe como aprendizes e cheios de coisas a melhorar. Mas vocês foram extremamente graciosos comigo e, de certa forma, vocês me ofereceram um pouquinho da eternidade que habita em vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus.